Bom, para quem não conhece esse canal, já quero estar adiantando aqui algumas coisas para vocês. Essa pessoa, ele sempre está observando o que acontece no mundo artístico, no mundo político e também televisões e entre outras coisas, tá? E nesse vídeo ele está falando sobre o Whindersson Nunes. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que ele fala, porque isso é algo muito importante, principalmente para aquelas pessoas que levam dentro de si uma religião e não o amor que você deveria ter com o próprio Deus. Eu acho que Jesus falou muita coisa criptografada, assim, sabe? Criptografada não, encriptada. Eu só interpretei as escrituras como Jesus disse para interpretar. E do jeito que eu interpretei, não acho que é frequentando algum lugar que você consegue a gnose, que você consegue a iluminação, ou um nirvana, ou sei lá como é o nome daquilo que as pessoas querem atingir com a religião. Whindersson Nunes, um dos maiores influenciadores do Brasil, resolve falar a respeito de Cristo, com uma visão diferente daquilo que é apresentado pelo sistema religioso. Será que ele estaria certo? E de quem é a culpa por ele ter uma visão como essa? Vamos entender do que eu estou falando. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal se você for novo ou nova, e também me ajudar no compartilhamento da mensagem. Vamos ver aí o Whindersson falando a respeito de Cristo. Eu acho que Jesus falou muita coisa criptografada, assim, sabe? Criptografada não, encriptada. Tá, ele começa falando que Cristo falou muitas das coisas, o seu ensinamento encriptado. E é real. Cristo, na maioria dos seus ensinamentos, falou não só para o público judeu ou as pessoas naquela época, samaritanos, ou quem fosse o qual ele estivesse ensinando, mas também aos apóstolos em parábolas, por exemplo. Quando olhamos para as Escrituras, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, a maioria das informações, e eu digo a maioria mesmo, que vemos aqui, são figurações, informações figurativas, para que muitas pessoas ouçam e aquelas que não merecem entender a verdade possam decifrar. Quem disse isso não foi eu, foi o próprio Messias. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pessoal, eu estava assistindo um vídeo esses dias, a pessoa falava que nesse mundo nosso, muitas pessoas já foram feitas para a condenação. E eu até concordei com essa pessoa, por quê? Porque todos nós sabemos que muitas pessoas já partiram dessa terra, mas Jesus não veio para salvar a todos? Sim, pessoal, ele veio para salvar a todos. Só que a gente observa que nesse mundo nosso, você pode pregar para ele todos os dias na casa dele, mas tem pessoas que não quer saber de Deus. Ele quer saber das coisas terrenas. Se você falar para ele orar a Deus, ler a Bíblia, ele vai falar para você que não quer perder tempo. O que essa pessoa falou nesse vídeo pode estar certo. Muitas pessoas partem para o outro lado. Algumas pessoas fazem pacto com o inimigo, outros partem para outros tipos de coisas e muitos deles conhecem a palavra de Deus, mas eles não querem servir a Deus. Essa é a grande verdade e eu acredito que esse vídeo dessa pessoa, ele está correto. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Muitas das pessoas que, após lerem, se tornam ateias, os ateus dizem, como é que uma cobra poderia falar, por exemplo, com um homem? Eles não conseguem interpretar a mensagem que está ali por trás. Então, nesse aspecto, ele começa falando algo interessante. Isso está certo. Até aí, beleza. Vamos seguir. Se tu tem o conhecimento e tu passa por uma pessoa, exemplificando aqui, uma pessoa boa e uma pessoa ruim, o conhecimento você pode usar pro mal ou pro bem. Então ele ele deixava lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não estava dizendo. O texto de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um dos textos mais, colocar entre aspas assim, prostituídos que temos no mundo, pois muitas pessoas querem usar esse texto para qualquer coisa, retirando do seu verdadeiro contexto, que é o mais importante e o principal. Então, o Whindersson aqui começa falando que essa verdade é uma verdade universal. Ela não é uma verdade voltada para a religião, e estamos dizendo aqui a religião protestante, que aparentemente é de onde ele saiu.
Tá? Ele vai falar sobre os crentes. Bom, essa parte da Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pelo que eu aprendi e também procuro sempre estar aprendendo a cada dia. Não vou falar para vocês que eu sou fiel a Deus, porque eu tenho meus erros e é bastantes, mas eu acredito que essa palavra, a partir do momento que você lê ela, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você não precisa ficar só nesse versículo, você tem que aprender outras coisas da Bíblia, porque a Bíblia é uma receita para nossas vidas. Então a gente tem que estar todos os dias praticando, nem que for ali meia hora, 1 hora, 10 minutos da sua vida, mas você tem que buscar alguma coisa de Deus. Porque se você coloca o Salmo 91 aberto na sua estante, não vai adiantar nada, pessoal, porque ali é apenas a Bíblia aberta, você não está praticando o que a Bíblia está pedindo. Então colocar o Salmo 23 na sua cozinha não significa que aqueles salmos vai te trazer comida, se você não correr atrás. Mas vamos entender um pouco mais, vamos seguir aí. A verdade era Jesus e que a verdade era ser crente. Ele está dizendo que qualquer verdade liberta você de um pensamento te aprisiona. Eu falo pra ela que você estava falando mal dela, sem você ter falado. Eu falo pra ela que você estava falando mal dela. Ela agora tá presa num pensamento de que o Brau não gosta dela. Se nós tivermos como base que qualquer verdade pode ser uma verdade que irá te libertar, é importante entender sobre nos libertar do quê? De uma mentira? De uma falsa acusação? E se não houver uma mentira? Se nós levarmos pelo ponto de que esse versículo pode ser usado para qualquer coisa, assim como políticos utilizam, conhecereis a verdade vos libertará, nós temos um contexto completamente aberto. Então ele começa falando sobre não se manter preso no sistema religioso, mas ao mesmo tempo em abraçar tudo com um versículo. E isso é muito perigoso, porque você realmente sai de um engano, mas cai em outro. E isso é culpa do próprio sistema religioso, que se colocou como portador da verdade de Cristo e usou isso para mentir. E isso não é de agora. Isso é desde a época do próprio Messias, e nós iremos ver isso já já nesse vídeo aqui, lendo o próprio texto completo que está em João 8. Vamos seguir para fechar o raciocínio de Whindersson Nunes. E aí chega o Brau e fala, eu nunca falei isso. A verdade agora te liberta desse pensamento, entendeu? Então, eu só interpretei as escrituras como Jesus disse para interpretar. E do jeito que eu interpretei, não acho que é frequentando algum lugar que você consegue a gnose, que você consegue a iluminação, ou um nirvana, ou sei lá como é o nome daquilo que as pessoas querem atingir com a religião. Entendeu? Na grande realidade, as pessoas do sistema religioso hoje recebem nada mais, nada menos do que uma carga de dopamina no cérebro, quando escutam uma música que as emociona, quando fazem com que elas tenham uma lembrança de algo que as emociona também, quando simplesmente aquele cara ali na frente que se diz pastor, se colocando no lugar de Cristo, o único pastor, fala algo que toque em seu coração. E elas simplesmente se emocionam. Eles dizem para essas pessoas que estão recebendo ali o Espírito Santo. Nas igrejas, vocês observam que eles sempre estão pedindo aí oferta e dízimos. Muitas pessoas entendem errado sobre essa parte, mas eu sempre tive uma visão sobre isso, que é o seguinte: todos aqueles que vão em uma igreja, vamos colocar aí 90%, eles não estão dando aquele dinheiro de coração, pessoal. A maioria está dando porque ele quer receber alguma coisa em troca de Deus. E Deus, ele não quer isso de um ser humano. Então observamos que muitas pessoas, ele pega a Bíblia e ele começa a viver totalmente errado. Alguns deles começam a virar escravos de pastores, outros começam a camuflar a sua vida, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir ali, não pode ir aqui. Por quê? Porque ele acha que ele tem que viver no mundo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, e já não vai fazer mais nada na vida dele. Então a Bíblia, você tem que tomar muito cuidado para você não virar um zumbi de coisas faladas nas igrejas. Hoje em dia, muitos líderes religiosos, eles querem transformar você numa marionete para que você leve tudo aquilo que você tem, para que eles venham se enriquecer nas suas costas. Aonde há mentira, o Espírito Santo não habita. O Whindersson Nunes consegue, de certa forma,
sair do sistema religioso, entender que ele não precisa ir em um local e não depender de uma religião para encontrar verdadeiramente ao Criador. Mas ao mesmo tempo, ele diz que essa verdade é uma verdade universal, não é a verdade do próprio Cristo, sendo que Cristo deixa muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, se você ler o texto por inteiro, você consegue compreender. Bom, pessoal, eu não vou estar passando esse vídeo completo para vocês, porque o estudo aqui, ele é um pouco grande, tá? Se vocês quiserem acompanhar esse canal, vou estar deixando o link aqui abaixo. Você vai lá, se inscreve no canal dessa pessoa, que ele faz um trabalho muito bacana aqui na internet. E você vai aprender coisas que talvez lá onde você frequenta é totalmente diferente. Então, eu resolvi estar trazendo esse canal aqui para vocês, porque muitas coisas que eu aprendi com esse rapaz realmente é verdade. E Jesus Cristo, ele não coloca ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. E pregadores, hoje em dia, você observa que para ele estar indo fazer uma tal pregação, ele cobra 5, 10, 15, 20 mil, mas isso através do dinheiro dos membros. E observamos que muitas pessoas vivem na miséria e eles andando de carros de luxos, casas, apartamentos. E isso, se você for observar, é totalmente errado, pessoal. Porque Deus não divide nenhum ser humano um do outro. Talvez vocês conhecem aquele tal pregador que chama Trovão. Já está aparecendo muitas coisas sobre ele na internet. Então a gente tem que tomar muito cuidado e procurar ler mais a palavra de Deus do que você ficar indo na conversa de líderes religiosos. Porque você vai acabar se decepcionando com algumas pessoas e vai pensar que a culpa é de Deus. Deus, ele não se intromete naquilo que você quer fazer. Ele deixa você à vontade. Você faz aquilo que você bem entender. Eu aprendi que aquilo que eu posso fazer, Deus não faz por mim, pessoal. Ele só faz coisas que eu não consigo fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao estar frequentando qualquer tipo de igreja. Não estou aqui falando para você parar de ir na sua igreja, tá? Você tem que observar muito bem a palavra de Deus, que é a receita para nossas vidas. Segue o canal dessa pessoa, é um trabalho muito bacana que ele realiza aqui na internet, e lá você vai abrir a sua mente sobre tudo que acontece nesse mundo. E desde já eu quero estar agradecendo a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.